E aí? Domingão, isso aqui é para poucos, hein? Não é para muitos. Tem que ter muita força de vontade, muita determinação, fé. Estou com meu chazinho aqui. Já tomei meu litro de água com limão. E começamos nosso jejum, como falamos ontem. Vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Mas bora fazer as nossas conexões. Eu estou abrindo meu retorno aqui. Bora ver quem está aqui comigo. Interessante. Olha, muito mais interessante. Olha quem está conosco aqui, Paula Regina. Se a qualidade da sua imagem não estiver legal, tem como ajustar aí na engrenagem, colocar alta resolução. Tá? Tô vendo. Meu som tá ok? Tá saindo meu som ok para vocês aí? A qualidade da sua imagem. Para mim o retorno tá bom aqui. Sua imagem ok. Bom dia. Agora ver aqui. Bom dia, Elaine Pazini. Bom dia, Joyce Vitome. Isa Marina, Maria Laura, Paula Regina. Oi, queridos. Som ok. Cara, que alegria estar aqui nessa transição, nessa transitoriedade. É isso que nós vamos falar, né? Nós vamos praticar, sobretudo, a impermanência, a transitoriedade. Falamos muito. Nossa, que evento foi ontem. Quem estava no evento ontem? Como é que vocês se sentiram? Como ficaram acima de tudo? Como é que está vibrando, reverberando em vocês o evento de ontem? Foi até mais curto do que eu imaginava. Achei que fosse um pouquinho mais longo. E acabou, eram 6h30, se eu não me engano. 7 horas. Mas 8h30 eu estava em berço esplêndido. Evento alquímico. É... Saiu errado, né, Isa? Mas a gente entendeu, amado. Nós entendemos. Que evento. Quanta conexão, quanta chave. Incrível. Quanta chave. E muita prática, né? Que é o que me propus. A gente praticar bastante, entrar em conexão, né? Se elevar mesmo, sentir esse estado de vibração para mudar atomicamente. O importante é permanecer nessa vibração. Não adianta atingir aquele estado que a gente atingiu e aí ter práticas no dia de hoje que não colaboram nesse estado, permanecer nesse estado de vibração. Então, não comer carne de forma alguma, por exemplo, não beber álcool é importante. Não se enfiar em confusão, né? Obviamente, né? Em discussão, se preservar é importante. Quietinho, sabe? Essa transitoriedade, como nós temos ontem no I Ching, né?
fazer essa organização interna para refletir no externo. Só a Isa Marina que teve no evento? Conta para mim. Como é que foi o evento para vocês? Conta aí. Eu sei que tinha mais gente aqui. Quem mais teve aí? Conte aí para mim. Sim, mas a pergunta é como é que isso impactou em vocês? Como é que vocês estão? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Elaine estava, Joyce, eu sei que estava. Evento de conexão prática especial. Isso. Como é que vocês estão se sentindo? A reverberação disso é importante. Isso é muito importante. Como vibrou, como reverberou, né, o evento. É isso que eu estou perguntando. Isso é o que a gente chama de gestalt, de fechar processos. Às vezes as pessoas vivem determinadas coisas, mas elas não fecham as coisas. Né? Não entra em contato, né? Assim, só vai vivendo uma coisa, uma camada em cima da outra, e não fecha essas camadas. Então, parar e olhar, falar como eu estava e como eu estou, é uma possibilidade de fechar esse processo. Nossa, ontem, antes do evento, eu estava assim, hoje eu estou assim. Ou depois do evento, eu estou assim. Mas quando terminou o evento, eu estava assim. Agora eu acordei, eu estou assim. O que mudou? O mais importante é a mudança, não é se mudou para bem, para mal. As pessoas confundem isso também, né? De que a mudança tem que ser sempre para bem, né? Mais importante é a mudança, mais importante é a vibração, é entender o estado de mudança. A partir dele você ajusta as coisas, né? Força e luz ampliadas. Isso. Muito bom. Ok. Vocês vão colocando aí, o pessoal está pegando no tranco. Vamos fazer nossas práticas aqui, começar as práticas. Então, muito importante compreender essa organização interna que eu disse. Arrumar a casa dentro, para poder refletir fora, ter esse reflexo fora. Esse momento de transitoriedade nos traz isso. Sobretudo, essa transitoriedade, como eu disse ontem e aprofundei no evento, ela não se dá só nesses 3 dias, sábado, domingo, segunda, terça. Sábado, domingo, segunda, desses 3 dias, que vai estar também a conexão da lua nova chegando, por isso nós estamos fazendo um jejum hoje, e eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso, mas ele se dá 2021, 22 e 23 para 2024, ou 24, 25 para 26. Tem uma transitoriedade acontecendo, a gente entender esses ciclos, entender essa transitoriedade, esses ciclos são
É muito importante praticá-los, compreender e praticá-los, sobretudo. Então, entender que tem uma mudança mesmo acontecendo de ambiência, como essas forças da água estão exercendo uma influência sobre nós, sobre todos que estão à nossa volta, sobre o planeta. É importante para as nossas relações gerais, íntimas, de trabalho, relação humana, relação com os filhos, família, e assim por diante. Se manter no eixo. Por isso, coloquei o nome da live, princípio e fim. O Aleph e o Ômega. O Alfa e o Ômega. O Aleph e o Tau. Princípio e o fim. Aonde é o princípio e onde é o fim? Essa é a grande sacada. E se nunca teve fim, nunca terá um princípio. São só ciclos, como fica. Isso, a cabeça humana não consegue conceber. Não consegue conceber. Ciclos dentro de ciclos. Bora platicar. Então, como eu disse ontem, espero que vocês estejam despertos. Como mentor, facilitador de vocês está. Tendo respeito a vocês mesmos, primeiro. De não negligenciar isso. Fazer na cama, com o radinho do filho. Fazer sentado, desperto. Tá? E, obviamente, considerando e respeitando o seu mentor e seu facilitador, que está aqui, desperto para vocês. Aliás, desde 10 para as 3. Dormi cedão, 10 para as 3 está desperto. Produzindo. Fala, Josenildo. Cara, que pena que você não estava no evento ontem. Aliás, Paula Regina também. Tudo bem, cada um tem a sua justificativa, a sua condição, mas eu lamento mesmo. Porque, enfim, muda muita coisa. Mas que bom que vocês estão aqui, tá? De qualquer forma. Mas priorizem esses eventos para vocês estarem juntos. Porque muda muita coisa, vira muita chave, tem muita intencionalidade e intenção. Muda o campo vibracional. Bom, amados, bora praticar. Fechar os nossos olhos físicos para abrir nossa visão interna. Bora lá. Respira fundo. Respira, solta. Manter o foco na respiração. Sentindo o ar entrando e o ar saindo. Entrando e saindo. Constante e gradual. Mágica e fluidicamente. Entra e sai. Esse é o primeiro movimento que aconteceu quando você chegou aqui. Será o último dessa jornada. Tomar consciência desse ciclo. Cada respiração. Mas, sobretudo, o conjunto de todas essas respirações. Onde é o princípio e onde é o fim desse ciclo respiratório. Aonde encerra uma coisa e começa a outra. Observar a respiração é observar a própria vida. É contemplar a existência. O ar entra e sai. Mágica e fluidicamente.
Tomar consciência das 4 dimensões. Todo dia, mais de uma vez por dia. Para que possa acessar o eu observador, possa se desidentificar daquilo que não é, mas que está. O ar entra e sai. Entra e sai. Observar seu campo físico. Compreender que é uma natureza atômica densificada. Observar a maravilha que é essa máquina. Tomar consciência de cada parte óssea, as veias, o sangue que corre. Tomar consciência que você habita, que essa é a sua casa. É a pequena morada. Render graças e acessar a felicidade de simplesmente experimentar essa existência, esse corpo. Por mais um despertar, por mais uma oportunidade. Simples assim, tão leve, tão simples. O ar entra e sai. Subir pela coluna, acessar o lado direito e esquerdo do cérebro, tendo plena consciência desse centro de comando. Bilhões de neurônios que se intercomunicam. Descer até o coração. Contemplar a chama trina. Preencher seu coração de gratidão pelo dia. Respirar deliberadamente fundo. Sentir os pulmões se romperem sob o seu comando. Compreender o que é esse comando. Engolir a saliva que está na boca. Perceber que é sob o seu comando que ela desce. Sobre a sua decisão de ir para dentro ou para fora. Sentir a boca, sentir a língua na boca. Tocar os dedos uns nos outros, de bem de leve. Bem de leve. Experimentar o tato. O ar entra e sai. Entrar em contato com você mesmo. Sons que chegam aos seus ouvidos.
de fora. Pássaros, carros, barulhos. Entrar em contato com os 5 sentidos. Percebendo esse segundo corpo, que não é físico, é etéreo, mais sutil. E observar, a partir da experiência, as emoções que te trazem. Qual a emoção desse toque? Desse som que chega até você? De mover a língua e a boca bem lentamente. Que emoção que te traz? Compreender que essa emoção é o terceiro corpo. Compreender que são geradas emoções a partir das experiências. Que essa experiência pode gerar emoção de raiva, de amor, de felicidade, de ódio, de frustração, de contentamento. Mas todas são geradas a partir da experiência. E levar a sua consciência ao campo mental, aos pensamentos, à razão. Organiza, planeja, julga, analisa e julga. Compreender que esses pensamentos que aí habitam também foram gerados a partir das experiências vividas. Cada experiência do campo sensorial promove uma emoção e um pensamento. Esse é um corpo diferente. Observar a transitoriedade disso. Cada experiência vivida a cada dia. Cada segundo. Tomar consciência desses 4 corpos, da operação deles. Como operam no plano da Terra. Como você se integra a ele. O ar entra e sai. Se desassociar, se desidentificar, se desacoplar e acessar esse eu observador que observa a si mesmo. Pensamentos que vêm, pessoas que vêm, memórias retentivas, todas elas podem observar. Memórias de experiência. Não é possível ter um sentimento ou um pensamento sem ter vivido essa emoção, essa sensação, essa percepção. Visual, tátil, auditivo. Compreender esse eu observador. Ter domínio sobre ele. O controle e a regência. O ar entra e sai.
Levar a consciência ao topo da cabeça. Contemplar a coroa de luz que aí se apresenta. De ouro, prata, pedrarias. Os 12 olhos. 3 à direita e à frente. 3 à direita e atrás. 3 à esquerda atrás e 3 à esquerda à frente. Enxergando toda a sua periferia. 360 graus. Contemplar a coroa que te coroa. Contemplar a real beleza que tu és. Levar a consciência a 1 metro mais ou menos da cabeça e contemplar as esferas, as 3 esferas de luz, que nos ilumina, nos protege, nos fortalece. Observar a cascata de luz que desce na qualidade da cor azul royal, que penetra o topo da cabeça física, inunda o cérebro, inunda toda a parte óssea, inunda o sangue, inunda os ossos, os órgãos. Seu corpo físico é tomado pela luz, da vontade de Deus, do amor à espiritualidade, ao Espírito Sagrado. Seu corpo é um azul real. Seu sangue é um azul royal e real. Nobre. Cada célula, cada núcleo de cada célula é um núcleo que expande o azul royal. Cada núcleo de cada átomo dessa célula expande e vibra esse azul. Seu corpo etéreo é tomado. Suas sensações, percepções são todas azuis. Seus sentimentos, seus pensamentos, cada um que vier, banhos da luz azul. Círculos de fogo azul te permeiam. Conexão plena e pura. Sagrado Mestre Yomoria Khan, Mestre Aspec, Teresa, Arcanjo Miguel, toda a hierarquia que trabalha na frequência da vontade divina. Metatron, serafins, todos conectados a essa frequência, te banhando, te inundando da vontade divina.
Labaredas de fogo azul vão se soltando, transformando todo o ambiente que você se encontra em azul. Sua casa, seu lar, a partir da casa da pequena morada, se transforma em azul. Vai se espalhando a vizinhança, ao bairro, ao município, ao país. Lagos se transformam em um azul royal transparente, que é possível ver o fundo. O planeta todo, que já é azul, se transforma em um azul royal. Mantenha-se na frequência da vontade divina, na frequência do azul royal, da vontade divina, e vai levando a sua consciência para o mundo do alto, vai subindo esse céu azul, rompendo as camadas, chegando até a lua. Renda graças a ela, se conecte com ela, que mexe com tuas águas. Na contração e na expansão, na aproximação e no afastamento. Sinta esse movimento da lua indo, puxando as suas águas e se aproximando e empurrando as suas águas. Veja esse movimento acontecendo. A lua se afastando e as águas comprimindo em você. E ela se aproximando e essas águas se dilatando. Perceba essa contração e expansão das águas dentro de você. O seu subconsciente também expandindo e contraindo, mexendo nele. Mexendo em coisas do passado. Essas águas sendo limpas, porque vem a fonte divina, que é pura água limpa, a água da vida. As águas são mexidas e a sujeira de baixo vai se emergindo. Mas a água da vida drena isso, cai e limpa. Eleva a consciência acima e contemple o sol, iluminando todo esse movimento, aquecendo a água, dando vida a ela. Nutrindo a matéria, sustentando ela. Multiplicando e prosperando toda a matéria viva. Os movimentos na água continuam, a drenagem. E o sol iluminando. Deixa que aqueça, deixa que limpe. Levar a consciência a um plano superior,
rompendo as camadas, até a constelação de Órion. E lá contemplar a beleza de Sirius A e Sirius B, do lilás e do azul. Contemplar esse berço de alma. Da onde brota toda a frequência emocional. Levar mais uma vez a consciência à estrela polar, a estrela de 8 pontos, rompendo as camadas, chegando a frequência mental, frequência da razão, onde todos os pensamentos nascem. Contemple a estrela polar à sua frente. E eleve a consciência mais uma vez, chegando ao centro de nossa galáxia. Renda graças ao Runabiku. Sinta a presença dele, permeia tudo e todos. Contemple o seu trono e sua obra. Tantos caminhos para chegar até aqui. Esse é só mais um. Sinta essa energia vindo lá no centro da galáxia, sendo drenada até chegar a você, ao seu corpo físico, sensorial, emocional e mental. A sua consciência está lá. Você que habita aquele corpo em plena e pura consciência, conectado com Deus vivo. Nos apresentamos diante de Ti, Senhor, para renovar nossa identidade. Para nos aproximarmos dos nossos dons e talentos, ativarmos nossa virtude. Colocarmos tudo isso à disposição, à grande obra. Cada dia mais entendemos como únicos somos, como fortes somos unidos. Afirmar e confirmar a aliança contigo. De estar na luz, pela luz, com a luz. Conectados hoje por meio da frequência de Morakanda, a tua vontade, Senhor. A tua vontade seja a nossa pequena vontade. Que tudo que façamos, cada propósito, esteja conectado com o teu propósito e a tua vontade. Que abrimos mão de qualquer recompensa kármica, por confiar em Ti, por se entregar-te. Em Ti estamos, contigo estamos, por Ti estamos. Nos colocamos como um servidor da grande obra
do mundo da causa da luz, provocando só luz, harmonia, paz, perdão, justiça, fé, perseverança, discernimento, translucidez. Comungando com os teus princípios, que são os nossos. E desça a tua luz agora de glória e honra. Purifique cada um que aqui está. Por meio dessa luz que verte e chega até nós, se espalhe o nosso entorno. Tu és a glória, o amor e o poder e a porta aberta que mal algum, nada nem ninguém pode fechar. Seguimos contigo. Simplesmente sinta essa conexão. Contemple ela. Contemple. Contemple esse estado que aí está. Sinta e contemple. Só contemple. A conexão nesse estado. E repita comigo. O dia vai me proporcionar maravilhas e eu vou me surpreender com elas. Eu sou grato por tudo que o universo me envia. Eu sou grato pela vida e pela existência. Eu sou abençoado e me sinto abençoado. Eu me sinto agraciado. Eu me sinto honrado. Eu me sinto amado. Eu me respeito. Eu me amo. Eu me cuido. Eu transformo o meu corpo físico, que é o meu primeiro lar, em um templo sagrado, com os princípios do sagrado. Meu corpo físico é um templo itinerante. A minha casa é um templo sagrado. O planeta é um templo sagrado e eu cuido dele. Eu cuido da minha casa e eu cuido do meu corpo físico.
Vá enxergando o seu eu no futuro. Tudo aquilo que você almeja e planeja. Que vai acontecer em breve. Se veja na sua melhor versão. Seguindo os princípios. Não importa o que você almeja. O universo vai te enviar. Mas que esteja com os princípios. Para que possa ter construção e ressonância. Veja o seu corpo físico, esse templo do futuro. Sua casa que você almeja, não importa qual. Você servindo com seus dons e talentos. Veja tudo acontecendo diante dos seus olhos. Você está agora marcando o tempo e o espaço. Como reservar um local no universo em que vão acontecer coisas. Você tem essa prerrogativa. Se livre a Deus. Respira fundo. Solta. Vá apertando as suas mãos físicas. E sentindo as suas células e seus átomos se impregnarem dessas imagens e dessas emoções que você sentiu agora. Todas as imagens, todas as sensações e emoções. Faça ela sentir agora. E sinta esse corpo arrepiar, ele precisa arrepiar. Ele precisa entender que tudo isso vai acontecer nele. Isso. O calor vem, respira fundo. E vai abrindo os olhos lentamente. E sorria. Pedi para vocês abrirem os olhos, mas eu vou pedir que vocês fechem novamente, porque nós estamos exatamente às 6 horas da manhã, vamos fazer a nossa conexão das 6 horas, e a gente já segue, tá? Fechando os olhos físicos, novamente, mantenha a conexão. Ó Pai, sagrado e divino, frequência feminina e masculina dentro e fora de nós, que nós estamos conectados agora. Acabamos de promover essa conexão contigo, contigo estamos. Com Cristo vivo dentro de nós, o Espírito Santo nos orientando. Conectado na grande obra e na tua vontade sagrada.
Senhor, nós rendemos graças aqui a nossos mestres e guias que nos acompanham. Rendemos graças aos 4 arcanjos regentes dos 4 pontos cardeais, a Uriel, a Micael, a Gabriel e a Rafael. Demos graças ao anjo da humanidade pelo sacro ofício que habita no plano da Terra, recebendo todas as outras 72 energias vindas de ti. Graças e glória a Emanuel, o anjo da humanidade. Demos graças a Sandalfon também. Todos os elementais do plano da Terra, governados por Dijin-Rei, por Paralda, por Gobi, por Netsá, governantes do elemento terra, fogo, água e ar. Rendemos graças à energia Sufã, à energia Polian dos minerais, a Sufã dos vegetais e a Jurema e a Juramidã dos vegetais e das florestas. Rendemos graças à hierarquia terrestre, ao setenário terrestre. Que possam fazer aquilo que tem que ser feito na purificação, na glória e na honra. E rendemos graças a Leúvia Ra, 19ª frequência de ti, Senhor, um único, o grande arquiteto, o grande criador de tudo e de todos. Sobretudo Rafael, arcanjo regente do ponto cardeal leste. Morada do sol, do amanhecer. Que Emanuel, Rafael, Leúvia Ra, deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito por nós, por toda a humanidade, em nome de ti, Senhor, que foi, que é e que sempre será. Suriode Revave Rei. Possamos perceber essa transitoriedade, esse estado efêmero das coisas, que é e que não é ao mesmo tempo. Que tudo está, que tudo pode. Que essa consciência se espalhe à humanidade. Em nome de ti, Senhor, que foi, que é e sempre será. Suriode Revave. Respira fundo. Vai abrindo os olhos. Uau! E aí, queridões? Se não deu seu like, dá seu like. Seja bem-vindo, Rafael, Maria Laura. Amados, dá o like. Lembre do nosso trevo feliz. Maria Laura está nos lembrando aí. Nós somos a comunidade dos trevos. Felizes e sortudos. Por ter consciência da própria existência. Lembre-se, se explodir sua cabeça, é um uau que você tem que botar aí. Faz tempo que vocês não colocam esse uauzinho aí. Tá? Incrível, né? Uau! Que incrível. Eu ainda estou bem conectado. Cada vez mais firme. Vocês compreendem quando eu falo que todas as imagens plasmadas, todas as formas de pensamento que você traz, isso precisa estar conectado nas nossas células, nos nossos átomos, precisa mudar a expressão genética deles. Precisa compreender com clareza isso, sabe? Como a gente muda a expressão genética, a expressão molecular de uma água, pelos nossos pensamentos, pela nossa vibração, oração, escrita. Já foi trazido pelo Masaru Emoto, né, no trabalho das moléculas de água. Nós já sabemos isso amplamente. Os nossos pensamentos, a nossa vibração mudam as moléculas dessa água. É o mesmo princípio que eu estou dizendo. Tudo que você está enxergando, tudo que você está trazendo na forma pensamento, e eu digo,
Se a sua forma de pensamento está bloqueada, você precisa desbloquear essa forma de pensamento. Tem várias formas. Você conseguir visualizar as coisas, olhar essa borracha, fechar os olhos e enxergar essa borracha na sua frente. Você não vai enxergar com essa forma exatamente, né? Tem uma mentoria só sobre isso aí no YouTube, tá? Mas toda forma de pensamento que você enxergar, você precisa tocar, você precisa perceber ela, você precisa estar nesse estado vivencial mesmo, né? Então, é o experimento que eu faço sempre da fruta, né? Você fechar os olhos e imaginar uma fruta que você muito gosta. Sua boca vai salivar, tá? Vai salivar. Como está salivando? A fruta não está lá, você não comeu, percebe? Porque o seu campo de imaginação, ele não detecta o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Para ele, tudo é presente. Okay? Então, quando você enxergar isso, você precisa enxergar de tal forma que você se emocione, né? Você realmente vivencia aquilo, aquela casa, aquelas pessoas, aquele trabalho, aquilo que você almeja atingir. E isso vai fazer com que há uma chuva de hormônios no seu corpo. Você muda essa expressão genética como se muda a expressão dessa água. Você vai ajustando a frequência do seu corpo para aquilo, né, que você almeja. É simples assim. Mas isso precisa ser feito constantemente. Isso é como você direcionar o barco. Se você desviar 1 minuto, ele vai para outro lugar, a corrente vai puxar para outro lugar. Né? E ter paciência. Porque o tempo de Kairos não é o tempo de Cronos. O tempo de Cronos está aqui. Nosso tempo. Tempo, espaço, localidade aqui, pum, cronômetro, Cronos. Tempo de Kairos, não. O tempo de Kairos é o tempo do universo. Né? Você precisa ter paciência, continuar na trajetória, continuar seguindo, para que você atinja aquele lugar. Simples assim, como eu estou dizendo. Muito bem. Anjo da Humanidade. Vamos ler sobre o Anjo da Humanidade um pouquinho. Eu quero ler sobre transitoriedade também para vocês, um tiquinho. É um capítulo que eu adoro, de transitoriedade. Né? Estou lendo aqui uma dedicatória do Alejandro, que é um, é um lama espanhol, amigo meu, e ele fez uma dedicação aqui. Meu querido Luiz, que gran alegria para mim, grato de nosso encontro. Desde é um abraço, não sei qual é a última palavra, eu acho que é de irmandade. Muito legal. Então, nós vamos ler um pouco sobre, um pouco muito. Legal. O bichão já abre sozinho aqui. Então vamos ler um pouquinho primeiro sobre o anjo da humanidade, depois nós vamos vir aqui nesse. Cadê a minha marcador aqui? Se foi.
Não importa. Deixa eu marcar com uma folha aqui. Então, amados, vai ser difícil ler essa letra aqui. Como vocês estão se sentindo? Fala aí para mim. Vamos ver. Então, o anjo da humanidade, ele é um anjo transitório, que vai unir o 72ª frequência, o anjo 72 de ontem, o primeiro. Tem uma transitoriedade aí, que é o anjo da humanidade, aqueles que ele recebe ancora todas as energias vindo do Paratma, das 72 frequências de Deus, de um único Deus, é o mesmo, com 5 dedos da única mão. Então a função dele é esse, é acolher. E aqui a gente rende graças a Maria Laura, ela é do Anjo da Humanidade, e a Isa Marina, se eu não me engano, as duas, posso estar enganado. Mas eu acho que sim, a Isa é de 31/5, eu sei que ela é geminiana. É isso mesmo ou eu estou enganado, queridos? Falem aí para mim, vocês duas. Eu acho que as duas são do Anjo da Humanidade. Só me confirma isso aí. Nós temos duas representantes aqui do Anjo da Humanidade. Será que eu estou enganado? Vocês não estão no grupo aqui. 11/6, não. Elou Viahá. Então é a Maria Laura. Você é 11/6, você é Elou Viahá. Ah, a Maria Laura é. Está aqui, ó. Sim. Maria Laura é. Você é Elou Viahá, é a 11ª frequência. Não sei porque que eu achei que você fosse. Mas a Maria Laura é uma representante. Sim, eu, 31 de maio. Olha lá. Estamos aqui. Então, que rendamos graças a Maria Laura, né, que está sobre a frequência do Anjo da Humanidade. Um anjo tão importante, cara. São pessoas realmente que recebem uma missão, vamos dizer assim, grandiosa. Né? Então, tem 5 datas, 5 de janeiro, dia 19, que é hoje 3, dia 31/5, aniversário da Maria Laura. Então, a próxima ronda, a gente vai estar no aniversário dela. E dia 12 de agosto e dia 24 de outubro, tá? Então, diz aqui, as pessoas nascidas sob a influência terão, portanto, um destino diferente e especial, pois estarão sob fortes influências benignas, que as levarão provavelmente à conquista de todos os seus desejos. Então, cuidado, né? Eu sempre dou exemplo de duas pessoas que eram também duas da humanidade, que é a Dercy Gonçalves. Daqui a pouco eu tenho que trocar esse, porque ninguém mais vai saber quem que é a Dercy. E o Collor de Mello. Os dois eram da humanidade. O Collor ainda é, né? Então, quando fizerem suas invocações, essas pessoas têm liberdade de escolher a oração das quais mais se identificarem. Não devem esquecer, porém, de que as influências positivas são poderosas. As forças contrárias também têm grande poder. Estão sempre alertas para influenciar aqueles que os desviam do seu verdadeiro caminho. Ah, então, ele também é do Anjo da Humanidade, seu avô, José Nildo. Hierarquia também é conhecida como senhores do sacrifício. A energia utilizada por ela é do poder, do verbo e da linguagem. Do poder, do verbo e da linguagem. Os gênios da humanidade são representações simbólicas do cuidado protetor de Deus que tem sobre a humanidade. Segundo Blavatsky, esses seres seriam pilares de luz,
o princípio divino que está instalado na forma humana. Somente a presença física dessas pessoas nascidas sob a influência dos anjos da humanidade, do anjo da humanidade, consegue afastar gênios contrários de uma família inteira ou de um grupo. Em nível cósmico, eles produzem a força total de consciência, dando... Caramba, tá difícil aqui, viu? Dando uma combinação inteligente, o que, de certa forma, representa uma aliança com Deus. As pessoas nascidas sobre essa influência não possuem um anjo específico para si, pois já têm uma essência angelical muito forte. E a gente sente isso na Dona Maria Laura, não? Quem já teve contato com ela. Isso em decorrência dos atos humanitários, por meio das quais a própria vida foi dada em benefício de um grupo. Então, se Deus se doou durante as encarnações a um grupo, né, a humanidade. Por isso, os gênios da humanidade possuem o privilégio de poder escolher seu próprio anjo, evidentemente, estudando-os um a um, até encontrar aquele que mais se aproxima de suas certas características pessoais. Possuem costumes e leis admiráveis. Devem aprender a vibrar positivamente. Devem aprender a vibrar positivamente. Ter mais coragem e não se conformar com as opiniões correntes da massa. Também devem ser inimigos da impureza, da ignorância e da libertinagem. Então, do não saber, do mau uso do tempo e do espaço, né? E daquilo que vai poluir. Terão muito respeito pelos seres humanos, honrando suas palavras. Essas almas imortais vivem por muitos séculos seguidos na Terra. Eles nunca poderão transgredir a lei. Fardo. Nunca poderão transgredir a lei, deixando-se dominar pelo gênio contrário. Se isso acontecer, sua missão não se cumprirá e tudo se terá o efeito sobre isso. A amizade, ou mesmo a união de duas pessoas nascidas neste dia, governadas pelo gênio da humanidade, é uma aliança divina e sagrada. Cara, tá difícil. Olha o tamanho da letrinha. Deixa eu falar. Foi difícil ler aqui. Agora. Então, são pessoas de uma consciência muito maior, assim, de tudo que está acontecendo na humanidade. Daquilo que já foi feito, já progrediu, já caminhou um tanto até aqui. Vibra de uma outra forma. Tem possibilidades e privilégios, mas ao mesmo tempo responsabilidade muito maior. Isso é a questão, né? Não pode de forma alguma, né? Tá ali no ponto, tá na marca do pênalti, entendeu? Não pode de forma nenhuma transgredir, né? Porque a consequência tecnicamente é muito maior do que de uma pessoa que não tem esse nível de consciência, né? Então, enfim, está numa hierarquia, né? Está numa progressão, numa hierarquia, numa condição diferenciada, mas como tudo é luz e sombra, tudo tem consequência, precisa tomar cuidado com o gênio contrário, porque todo gênio tem gênio contrário. Todo anjo tem um anjo contrário. Eu não leio o anjo contrário para vocês, porque isso não nos pertence e não nos interessa.
O que nos interessa é praticar a luz. E eu não aconselho vocês lerem Anjo Contrário. Se já está vindo a ideia, se só essa ideia está vindo na cabeça de vocês, é porque já é a força do gênio contrário trabalhando, tá? Não interessa isso. É a mesma coisa de uma pessoa querer ficar sabendo sobre as armas que tem nos morros do Rio de Janeiro. Para quê? Você não vai lá. Então não precisa saber. Não precisa entrar em contato com isso. Precisa entrar em contato com a luz, com as características positivas, com o gênio da luz, o gênio a favor, do contrário, o gênio que te dá fluidez. Esquece isso, tira do lado. Quem precisa saber disso são pessoas que trabalham com isso e que vão ter que mexer com isso, né? Então, as pessoas que vão subir no morro, aí precisa saber. Se não, não. Né? Se afastem disso, se aproximem cada vez mais da luz. Essa é a sacada. Então, do mesmo jeito que todas as 72 frequências também têm os dois lados, o gênio da humanidade também tem, o gênio contrário, e muito mais forte. Então, tem que tomar muito cuidado, vide Collor de Mello, como eu estou dizendo, né? Que nitidamente foi tentado e sucumbiu a essas forças, né? Causa e efeito, consequência grave, mas enfim, isso é uma outra história, certo? Agora, nós estamos nessa transitoriedade, olha que interessante, né? 72 ontem, amanhã o primeiro anjo, nós estamos nesse trânsito, num trânsito de consciência, de fechar um ciclo e começar um outro ciclo. Toda semana fecha uma semana, começa outra semana. Fecha o mês, começa outro mês. Fecha o ano, começa outro ano. Fecha uma respiração, começa outra. Fecha um dia, começa outro. Nós estamos o tempo todo nesse ciclo. Interminável. Vamos colocar assim. Do alfa e do ômega. Do aleph e do tal, do princípio e do fim. O que importa é o processo. Entender esse processo. Cada vez, como é que ele se fecha? A parte e o todo. Nós não podemos só olhar a parte e não podemos só também ficar olhando o todo. Não, é o todo e a parte. A mão e os 5 dedos. Isso que compõe. E o movimento, o processo que está acontecendo com essa mão. Cada parte dela, da mão. Então essa é a reflexão que nós temos que fazer agora aqui, mas sobretudo tem ciclos que têm uma importância maior. Pela natureza dele ou pelo momento dele. Nesse caso, as duas coisas. A natureza desse ciclo é especial. Que é esse ciclo de transitoriedade do final do ciclo astrológico de Peixes para entrar em Áries. Aqui. Começando um novo ano, fresco, total. Então, as forças do universo é uma força do princípio de tudo. Tudo vai começar. Agora, tem a natureza, que é importante aqui desse evento, mas o espaço é isso, mas o tempo, o que está acontecendo é muito importante, que é esse ano da Lua. Né? E nós entendermos e compreendermos esse ano, o que está acontecendo. Né? Aí, tomar consciência disso. Então, essa transitoriedade, como nós lemos ontem, é o momento de você se preparar, e já deveria estar se preparando desde 2021, eu tenho falado isso. 2021, Vênus, 22, Mercúrio. Então, o amor e a justiça. Entender o que é um justo amor e um amor justo. Para quê? Para fundamentar esse ano. Esse é o recado. Reto. E teve um ano para fazer isso. Então, um ano para trabalhar lá na pandemia as relações. O amor nas relações, etc. Drenar isso tudo. Realmente entender a estética das coisas. Entender realmente quem é 12 em 12, sétimo pilar. Entender um ano inteiro. 12 meses. Cada mês um ciclo. Compreendendo isso. E a vida nos colocou diante disso, né? De estarmos tecnicamente confinados
com entes queridos, né, e aprendendo a se relacionar verdadeiramente. Uns fizeram, outros não. Uns realmente entenderam o que é isso. O que é a construção dessa relação? Tem uma estética, tem uma forma que não é visível. Como a gente já fecha os olhos, ela está além do visível. Bom, ano passado, 2022 até agora, tá encerrando exatamente esse ciclo, a justiça. O que é justo? O que é verdadeiramente justo? Nós vivemos aí essa dualidade. As pessoas falam errado, polarização. Não. Polarização existe por si só. O que a gente está vivendo é uma dualidade, né? Então, eu estou desse lado, mato o outro. Né? Eu comungo o preto, quero matar o branco. Eu comungo o branco, quero matar o preto. Isso é você tentar pegar uma moeda e dividir ela em dois. Assim, na vertical dela. Não é assim, é assim. Dividir, fazer duas metades. Dividir as metades da moeda, como se não se replicasse, entendeu? A hora que você cortasse, não tivesse dois lados. Presta atenção, isso é lemniscata. Eu faço sempre isso com a lemniscata, né? Façam esse exercício depois. Pega uma fita, dobra ela, dá uma torcida e fecha ela. Ela vai ficar aquele 8 infinito, que é chamado lemniscata. Então, pega uma faixa de papel, dá uma dobrada e junta, de tal forma que ela vai ficar torcida, certo? Aquele 8 infinito, né, vai formar um 8 infinito dobrado, que é o 8 infinito. E aí você vai rasgar o meio dela, entendeu? Vai pegar o meio mesmo do papel, vai pegar o meio do papel, né? Não sei se dá para fazer aqui agora com vocês. Querem que eu faça isso? Que é interessante isso. Eu estou falando para vocês, bem interessante. Alguns já viram eu fazer isso. Pronto, tem um papel em branco aqui. Então, vou fazer aqui. Vou ver se dá para fazer pequenininho assim. Sempre dá. Ó, papel, e aí dobrou. Faz essa dobra, né? Dobra, faz essa dobra e vamos juntar, né? Vamos juntar aqui, ó, ele dobrado, tá vendo? Só que antes disso, você tem que pintar ele para saber qual é o lado, né? Deixa eu pintar aqui para vocês verem. Um lado. Isso aqui é legal fazer grandão, tá? Então tem um lado ó, que está arriscado, um lado que não está arriscado. Então a gente vira aqui, né? E junta. Ele está dobrado, né? Um lado aqui arriscado e o lado de dentro, o outro não, né? E eu vou juntar isso aqui agora. Então, colocando um pedaço bem pequenininho aqui de fita crepe. E montei um assim. Fita crepe não, fita isolante aqui. Pronto. Então dobrei aqui, ó. Tá vendo? De tal forma que aqui, ó, na junção, ó, um lado
não tem nada, o outro lado arriscado, tá vendo? E aí o experimento é o seguinte, a gente fala, se eu cortar isso daqui, dividir em 2, ou seja, fazer isso aqui, ó, dividir em 2, tá vendo? Ó? Pegar essa parte e dividir em 2, o que vai acontecer? Essa é a pergunta, né? Se eu rasgar ele em 2, dividir em 2, né? O que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer. Nunca fiz experimento assim, sempre grandão, com tesoura. Vai ter que passar aqui na... Esse é um problema. Tô... É, é isso que vai acontecer, né? Então, o que acontece é que ele não fica 2 pedaços. E as pessoas acham que vai ficar 2 pedaços. Você vai rasgar. E se rasgar aqui metade, só vai aumentar. Só vai aumentar a história, né? Então, nós estamos falando da justiça. Não adianta, você vai pegar uma moeda, vai partir ela no meio, assim, na transversal, vai ficar duas com 2 lados. De novo, duas com 2 lados. E o que acontece é que chamam isso de polarização, e não é. Na realidade, é uma dualidade. Estão tentando separar uma coisa que não se separa. Como é que você separa noite e dia? Quente e frio, em cima e embaixo, dentro e fora. Não tem jeito. Então, nós passamos um ano com a possibilidade de entender o que é ser justo. Ser justo é ser inteiro. Ser justo é comungar direita e esquerda, em cima e embaixo. Né? E você olha, as pessoas não entenderam. E pessoas ainda que algumas que se dizem iluminadas, pessoas que são espiritualizadas, etc., e não entenderam, porque está na condição humana, mas tem a possibilidade agora de compreender isso, de comungar o inteiro. Isso é ser justo. Sol para A e para B, para C, para D, sol para todos, água para todos, perdão para todos, alegria para todos, consequência para todos, pecado para todos, todos. Isso é justiça. O resto é bobagem. Então, em 2022, nós tivemos toda essa oportunidade de entender o que é ser justo, o que é a justiça. E aí, com toda essa... tudo isso que nós estamos vivendo, Ucrânia, política e assim por diante. Bom, uns fizeram a lição de casa, outros não. Então, agora, esse ano, é o ano de fundamentar o justo amor e o amor justo. Fundamentar aquilo que você já aprendeu. Como é que você vai fundamentar uma coisa que você não sabe? Não tem jeito. E onde que nasce isso? Internamente. Nasce dentro da gente. Aqui. Essa construção. Para se refletir fora. É isso que o I Ching nos trouxe ontem. Né? Nessa transição. Certo? Pegaram? Então a importância do dia de hoje é isto. Tá? Eu penso que eu vou ler isso daqui amanhã. Que é a importância de nós estarmos comungando os 72 nomes de Deus. Tá? Eu vou decupar isso aqui amanhã.
a importância dos nomes sagrados, etc. Eu quero falar mais hoje da transitoriedade. Então vamos ler aqui um pouquinho para ir finalizando. Se vocês tiverem perguntas, coloquem aí no chat. 2 segundos. Já volto. Vai colocando sua pergunta aí. E aí? Nenhuma pergunta? Então vamos ler aqui. Quero mudar essa. Muito bem. Imagem atrasada aqui. Vamos ver o que traz aqui. Nuvens de outono. Vamos ler isso aqui. Nuvens de outono, tá? Que é o capítulo da impermanência do livro, o livro tibetano do viver e do morrer, tá? Então, naquele dia, em seu mosteiro no Nepal, o mais velho dos discípulos do mestre, o grande Dilgo Rinpoche, chegara ao fim de um ensinamento. Ele era um dos mais notáveis mestres do nosso tempo, professor do próprio Dalai Lama e de outros muitos mestres que viam como um tesouro inesgotável de sabedoria e compaixão. Todos admirávamos essa gentil e radiante montanha humana, um erudito, poeta e místico que passou 22 anos de sua vida em retiro. 22 anos da sua vida em retiro. Ele fez uma pausa e olhou ao longe. Tenho agora 78 anos e vi muita coisa durante minha vida. Tantos jovens morreram, tantas pessoas de minha própria idade morreram, tantos homens idosos morreram, tanta gente que esteve ao alto e que depois caiu, tantas pessoas que de baixo se levantaram, tantos países mudaram, houve tantas confusões e tragédias, tantas guerras e epidemias, tanta destruição terrível ao redor do mundo. E apesar disso, todas essas mudanças não são mais do que um sonho. Incrível.
Quando você olha em profundidade, pode perceber que nada existe de permanente e constante. Nada. Nem mesmo o fino fio de cabelo do seu corpo. E isso não é teoria, mas é algo que você pode de fato entender e até ver com precisão, com seus próprios olhos. Pergunto a mim mesmo com frequência: por que todas essas coisas mudam? Encontro apenas uma resposta. É assim que a vida é. Nada, nada mesmo, tem um caráter duradouro. Disse Buda. Essa nossa existência é transitória como as nuvens do outono. Ver o nascimento e a morte dos seres é como olhar os movimentos de uma dança. Uma vida é como um clarão de um relâmpago no céu, rápida como uma torrente que se precipita na montanha abaixo. E antes de tudo, porque ignoramos a verdade da impermanência, que sentimos tanta angústia face a esse momento de transitoriedade chamado morte, e tanta dificuldade em encará-la frente a frente. Queremos tão desesperadamente que tudo continue como é, e teimamos em acreditar que as coisas ficarão sempre do mesmo jeito. Mas isso faz de conta. E como frequentemente descobrimos, essa crença tem pouco ou nada a ver com a realidade. Esse jogo de fingir, com suas desinformações, ideias e presunções, é um alicerce fraco sobre o qual construímos nossas vidas. Não importa o quanto a verdade continue nos irrompendo, preferimos seguir com nossas desesperançadas bravatas, tentando manter a farsa. Pausa aqui. Então, quando a gente se refere, que eu acho que é importante fazer um adendo aqui, quando a gente se refere ao final de um processo chamado morte, nós estamos falando de todo o final de processo. Nós estamos no final de processo aqui. E a gente está sempre no final do processo de uma semana, no final do processo de um mês, no final do processo de um ano, no final do processo de uma respiração, no final do processo de um dia, no final do processo desse programa. Nós estamos sempre no final do processo da história. E a gente fica no apego, como se isso fosse ad eterno, e não entende exatamente esse fechamento do processo da Gestalt que eu falei no começo do programa. Como é que vocês terminaram ontem o dia, como é que vocês estão hoje? O tal do feedback, né? Do compartilhar das suas impressões. Impressões, como é que ficou esse quadro? Como é que terminou ontem o programa, né? O evento, e como é que você despertou hoje? Como é que você começou esse programa, como é que você está terminando ele? Isso é o importante. Esse é o lugar de você olhar e entender essa transitoriedade. Algo que é efêmero, é transitório, mas que está no processo e que está se experienciando coisas, mas com ambiências diferentes. É isso que é importante. Entender que tem ambiências diferentes o tempo todo. A ambiência de 2021 foi uma. 2022 é outra. Agora nós estamos numa outra ambiência. E que não é o ser humano que determina isso. Essa é a grande sacada. Tem uma confluência energética acontecendo. Você não determina se está dia ou noite. Você pode até se enfiar dentro de uma caverna e ficar lá no escuro o tempo todo. Isso não significa que não vai estar noite e dia. Você não determina que o sol está ali, eu vou tirar o sol dali. Não. E não é possível. Você pode, o que você vai fazer com isso? Você pode determinar, falar, bom, a partir daquilo que é natural, daquilo que acontece, eu mudo uma frequência, uma ambiência para esse destino. Ou simplesmente ser um barco à deriva, achar que todo ano é a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa. Então, porque agora é novembro e é março, e o ano passado foi março, e o ano que vem vai ser março, então março é março, porque é outono que está entrando, entendeu? Outono é outono, não é essa a grande questão. E compreender isso é compreender exatamente essa transitoriedade que nós estamos falando, de algo para algo. Em nossa mente, as mudanças
Em nossas mentes, a mudança estão sempre associadas à perda e ao sofrimento. Sofrer da dor daquela perda. E quando elas chegam, procuramos anestesiar-nos o mais possível. Concluímos teimosamente e sem questionamento, que a permanência garante a segurança e a impermanência não. Lê do engano. Mas, de fato, a impermanência é como algumas pessoas que encontraram na vida difíceis e perturbadoras de início, mas muito mais amigáveis e menos enervantes do que imaginávamos à medida que as conhecemos. Reflita sobre isso. A compreensão da impermanência é paradoxalmente a única coisa a qual podemos nos agarrar, talvez nosso único bem duradouro. É como o céu ou a terra. Não importa quanto tudo mude ou se dissolva à nossa volta, a terra e o céu permanecem. Acabei de falar isso, né? Exatamente isso. Obrigado? Suponhamos que nos envolva numa profunda crise emocional, ou toda a nossa vida esteja desabando, ou que a pessoa amada vá embora sem qualquer aviso. A terra e o céu estão lá, onde estiverem sempre. É claro, mesmo a terra